Olá, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de História Moderna. Essa é a aula 7, Humanismo e Imprensa, vinculada à unidade 2, que é sobre Renascimento e Humanismo. Dito isso, o nosso texto base, o texto que eu vou sustentar a aula, é o texto do Jerry Broughton. O nome do livro é O Bazar do Renascimento. É um livro que nós já usamos no curso, nas primeiras aulas da disciplina, e eu retomo agora o livro do Broughton para uma discussão mais focada na questão do humanismo. Sem mais delongas, gostaria de frisar que um ponto, um elemento, um argumento estruturante desse capítulo, o capítulo Script Humanista, é quando o nosso autor entende, ele vai construir esse argumento ao longo de todo o capítulo, de que o humanismo renascentista, e ele frisa esse humanismo renascentista também para diferenciá-lo do que nós podemos chamar de um humanismo medieval, esse universo dos estudos de humanidade, os Studia Humanitatis do período. E esse autor vai nos frisar a ideia de que, acerca dos objetivos pragmáticos do saber humanista, desses estudos de humanidades. Outros autores usam inclusive o termo pensamento prático como uma característica central dessa produção dos humanistas do início da Idade Moderna. É interessante, também muito enfatizado pelo nosso autor, que esse é um saber que é entendido como um instrumento para a vida moral e ética, para o correto e o melhor exercício da política, das carreiras, por vezes ligadas à burocracia. E aí eu gostaria que nós pudéssemos lembrar que nesse quadro histórico, finais da Idade Média, inícios da Idade Moderna, nós estamos falando de uma demanda maior, de um desenvolvimento das estruturas burocráticas, das administrações de cada reino e também de cada cidade. Então, a demanda muito grande por homens letrados e bem instruídos. Então, Jerry Broughton está enfatizando que essa demanda social faz com que esse humanismo busque dar uma resposta a esses postos existentes. O autor, Jerry Broughton, logo no início do capítulo, ele estabelece uma distinção entre, inclusive numa relação de oposição, entre os estudos de humanidade, esse humanismo renascentista de um lado, e de outro, a escolástica, chamada aqui de escolástica medieval. Então, Broughton enfatiza que enquanto a escolástica, por exemplo, sobrevalorizava Aristóteles, as artes liberais, e aí eu vou colocar já um esqueminha aqui para vocês visualizarem que essa questão das artes liberais e das artes mecânicas. Enquanto a escolástica tinha essa postura, nós vamos ter os estudos de humanidade resgatando e sobrevalorizando a obra de Cícero, que seria uma figura que junta o ideal do filósofo com esse ideal da política dos séculos, final do século XIV, mas sobretudo do século XV e XVI. Saindo um pouco do livro do Broughton, e aí eu sempre gosto de lembrar que vocês tiveram história antiga com o medievalista e agora estão tendo história moderna com o medievalista. Isso implica que eu tenha, por vezes, algumas visões um pouco diferentes de alguém de história moderna, olhando para alguns processos históricos a partir da história moderna. Então, em geral, esse olhar do medievalista tende a pontuar coisas diferentes. E nesse caso, em particular,
eu acredito que a gente tem que pelo menos relativizar um pouco os argumentos do Jerry Broughton. Por quê? O Broughton tenta, isso lá no início do livro dele, nos apresentar uma ideia de renascimento, e nas aulas anteriores eu abordei um pouco disso, de que ela não seja uma ruptura extrema entre uma sociedade medieval e uma sociedade moderna renascentista. Por mais que ele procure estabelecer proximidades, uma complexidade do processo histórico nesses séculos, convém que a gente tenha em vista que nesse momento, por exemplo, do capítulo, ele parece construir uma ideia de que existia a escolástica medieval, veio os estudos de humanidade, o humanismo renascentista, e deixa de lado a escolástica. Isso é um equívoco. Então, para você, estudante de História Moderna, eu gostaria de enfatizar isso. Entenda que os estudos de humanidade, esse humanismo renascentista, ele ocupa um espaço paralelamente à escolástica, que está posta e bem estruturada. Inclusive, podemos dizer que o século XIII e XIV, o início do humanismo renascentista na Itália, é exatamente o mesmo momento desse auge do pensamento escolástico medieval. Um pensamento que está muito enraizado nas universidades, por exemplo, e vai se prolongar ao menos até os séculos XVI e XVII com vigor. Então nós podemos falar que o pensamento escolástico ele é vigoroso pelo menos até o século XVII. Por que eu estou falando isso? Para a gente não criar a percepção de que o humanismo renascentista, a partir do momento que ele surge nas cidades italianas, no norte da Europa, ele se espalha e se torna a forma hegemônica de estudo e dessas referências culturais do mundo letrado. Não é, isso estaria incorreto. Então, o que nós podemos observar? Na região da Itália, a escolástica não criou raízes tão profundas, e isso provavelmente ajudou aqui naquela mesma região, onde a herança, especialmente de Roma, era muito mais forte, muito mais sentida. Nessa região surgiu um modelo, o livro que eu inclusive uso, que é um recorte até o século XVI, na disciplina de medieval, né, do Bluckmans e do Hoppenbauer, eles inclusive vão falar desse humanismo como uma subcultura intelectual do período. Então, enquanto a escolástica continua muito bem posta em relação às universidades, nós temos um humanismo crescendo no meio urbano, nessas escolas urbanas que se proliferam sobretudo no século XV e XVI, nas elites urbanas, nessas classes médias e sobretudo, como eu falei, na Itália e no norte da Europa. Isso quer dizer que não teve humanismo, esse humanismo renascentista na França? Teve, na Inglaterra com certeza. Ao final nós vamos falar de alguns homens ligados a esse grande movimento, mas convém que a gente tenha uma visão um pouquinho mais ponderada sobre essa relação humanismo e escolástica. Espero ter conseguido explicar bem essa questão. Então, a gente falava aqui dessa inserção do humanismo renascentista, e eu destaco, então, eu falei das universidades, escolas, eu gostaria que a gente pudesse pensar nesses múltiplos lugares de formação, né? Esses lugares de aprendizagem, lugares do ensino nessa sociedade dos séculos XV, XVI, XVII. Então nós temos com clareza a universidade como uma instituição chave para a gente entender essa formação das elites letradas dessa sociedade. Eu gostaria que também a gente pensasse a corte régia
como um espaço importante dessa formação, sobretudo no que a gente pode chamar de uma cultura cortesã, que agrega elementos desse humanismo de forma muito acentuada a partir do século XV, mas também pudéssemos pensar nas oficinas, nos ateliês. Na última aula, por exemplo, eu busquei apresentar uma série de imagens, pensar esses ateliês como um espaço de formação, um espaço de ensino, e também essas escolas urbanas. Então, esses autores estão nos dizendo que essas artes, que seriam as artes mecânicas, ligadas por vezes ao fazer, e que tinham sobre elas um estigma, elas nesse cenário, nesse período, elas vão tentar buscar um patamar de equivalência com as tão valorizadas artes liberais, o trivium e o quadrivium, e aí segue um esqueminha com o que a gente está falando aqui dessas disciplinas do trivium, do quadrivium e dos estudos de humanidade, ok? Diante disso, já que nós vimos o esqueminha, eu passo a leitura da página 66 do texto do Broughton, o segundo parágrafo da página, também conhecido como o último parágrafo da página, quando ele diz o seguinte. Eu não vou colocar todo ele, o texto, na tela, mas o nosso autor está dizendo o seguinte, abre aspas, e aí ele está, fecha aspas de novo, ele está falando aqui sobre esse pragmatismo, é o início da minha argumentação, esse pragmatismo dos estudos de humanidade do período. E aí ele diz, isso parece muito distante da imagem romântica e idealizada do humanismo como resgate dos livros, da cultura clássica e absorção de sua sabedoria para a criação de uma sociedade civilizada. Ao contrário, o humanismo renascentista teve um objetivo pragmático explícito, ou seja, oferecia uma estrutura para o avanço profissional, em especial a preparação dos homens para governar. A educação moderna em humanidades era construída sobre o mesmo modelo. O próprio termo deriva do latim Studia Humanitatis. Ela promete os mesmos benefícios e provavelmente tem as mesmas falhas. Ela baseia-se na suposição, hoje completamente aceita, que um estudo não vocacional das artes liberais transforma o indivíduo em uma pessoa mais civilizada e oferece as habilidades linguísticas e retóricas requeridas para ser bem-sucedido no local de trabalho. Contudo, há tensões constantes nessa suposição que podem ser encontradas nas práticas ideológicas do nascente humanismo renascentista. Por exemplo, a contradição entre a autoridade exagerada investida no papel do professor e o ideal de livre pensamento, e uma realidade da rotina de aprendizagem e da conformidade intelectual. Fecha aspas, aqui já no início da página 67. Eu considero esse trecho bem interessante do nosso livro, isso aqui eu estou lendo o Broughton mais uma vez, porque ele aponta para essa distância entre o que se espera e a prática. E aí vocês que conseguiram ler, ou ao lerem, vão observar que na página número 71, ele tem uma imagem de um manuscrito ilustrado do século XV, que mostra um ensino na universidade, mas aí também mostra a questão de um professor batendo no aluno, provavelmente diante de uma situação de desordem na sala. Algo que só acontecia no século XV, que vocês não vão enfrentar quando estiverem, por exemplo, no ensino fundamental. Os alunos hoje são extremamente comportados, quietos, estão ali só para aprender os ensinamentos. Brincadeiras à parte, a gente continua. Mais à frente, o nosso autor vai falar de como as mulheres se inserem nesse contexto.
Eu gostaria que vocês lessem essa parte com atenção. Eu não vou me preocupar em abordar essa questão agora, porque esse é o tema da nossa próxima aula, mas eu gostaria de reivindicar esse conteúdo no próximo vídeo, na próxima aula. Sendo assim, gostaria que vocês lessem com atenção esse item sobre as mulheres, que a gente possa retomar já com outros textos na próxima aula, pensando especificamente a questão feminina dentro do humanismo. Ainda explorando essa questão de um saber para o uso prático, um saber para o exercício da política dessa sociedade, nós poderíamos falar de uma série de habilidades que se espera então desses homens. Por exemplo, habilidades retóricas, habilidades da eloquência na fala, o domínio das línguas, como o grego e o latim. Isso é interessante. Vocês sabem que a minha inclinação para os estudos sobre diplomacia, os embaixadores, as embaixadas, nesse mesmo contexto, e é marcante como que no final do século XV nós vamos ver muitos homens letrados sendo responsáveis, por exemplo, por conduzir missões junto ao papado, e geralmente as orações de obediência são grandes exercícios da retórica desse contexto. Então nós temos também aqui, quando o nosso autor fala dessas negociações entre a Europa e o Império Turco-Otomano, a corte otomana, por exemplo, que era necessário usar outras línguas. Então, esse conhecimento das línguas era fundamental para esse exercício da política. Dito isso, eu fecho então o primeiro grande eixo, que seria humanismo. O segundo eixo do capítulo é intitulado sobre a imprensa. E aqui o nosso autor também ele vai trazer alguns apontamentos bem interessantes para a gente, porque essa invenção na Europa, o desenvolvimento da imprensa na Europa, vai ser fundamental para reestruturar o saber e o conhecimento naquele universo e, consequentemente, no universo que vai, por vezes, ser condicionado à experiência colonial e, por vezes, depois imperialista desse mundo europeu do Ocidente. Então, num ponto inicial, o nosso autor vai nos lembrar ainda de uma ideia que seria anterior à imprensa, do livro ligado aos manuscritos, um livro entendido como um tesouro, como um bem escasso e que por vezes ele agregava uma série de elementos, folhas de ouro, um trabalho às vezes de uma vida de um copista, ou décadas, anos para produzir uma determinada cópia de uma obra. Então esse trabalho, o manuscrito iluminado, vocês devem lembrar das aulas de medieval, marca um antes. E o nosso autor se esforça para apresentar um universo do livro a partir da imprensa, ou seja, a partir de meados do século XV, marcado, porque eu vou simplificar aqui, eu simplifiquei chamando o outro de tesouro, mas esse eu vou simplificar chamando de um livro mercadoria, que ele é produzido para ser vendido em quantidade, por vezes respondendo a demandas apenas de um mercado muito a mais aberto, é que nós vamos pensar essa diferença. E aí eu gostaria de novamente ler agora um trecho um pouco maior, mas que eu acho que ele é fundamental para a gente entender a repercussão, os resultados da invenção da imprensa nesse contexto. E aqui eu destaco os trechos da parte 78, 79 e 80. Começo na página 78, no segundo parágrafo. Abre aspas. Contudo, logo se tornou evidente que a imprensa oferecia vantagens distintas em relação aos manuscritos.
A bancarrota do vendedor de livros Florentino Vespasiano da Bistice foi o primeiro exemplo da mudança da quantidade de livros advinda da invenção da imprensa. Bistice era um dos mais bem-sucedidos editores e vendedores de manuscritos na metade do século XV, na Itália, fornecendo livros para clientes tão distintos quanto Federico de Montefeltro, o Duque de Urbino, o rei Matias Corvino da Hungria e John Tiptoft, conde de Worcester. Não, me desculpe pela pronúncia. Bistice alegou com certo exagero ter construído uma biblioteca para Cosimo de Médici nos anos 1460, empregando 45 escribas, que copiaram 200 manuscritos em 2 anos. Esse volume serve de parâmetro para a produção dos impressores, aí tem 2 nomes que também é difícil, Suenian e Panarts, que estabeleceram a primeira tipografia italiana em Roma, em 1465. Em seus primeiros 5 anos de trabalho, eles imprimiram 12.000 livros. Bistice teria precisado de cerca de 100 escribas para copiar o mesmo número de manuscritos. Ao final dos anos 1480, o desiludido Bistice abandonou seu negócio, numa época em que mais de 100 tipografias funcionavam por toda a Itália. A impressão tornou-se irreversível. Na década de 1480, várias tipografias foram estabelecidas com sucesso nas principais cidades da Alemanha, França, Holanda, Inglaterra, Espanha, Hungria e Polônia. Estima-se que 1.500 tipografias tenham imprimido entre 6 e 15 milhões de livros em 40.000 diferentes edições, ou seja, mais livros do que havia sido produzido desde a queda do Império Romano. Os números do século XVI são ainda mais surpreendentes. Apenas a Inglaterra imprimiu 10.000 edições e pelo menos 150 milhões de livros foram publicados para uma população europeia de menos de 80 milhões de pessoas. A consequência dessa disseminação massiva da imprensa foi uma revolução no conhecimento e na comunicação que afetou toda a sociedade, da elite aos subalternos. A velocidade e a quantidade em que os livros eram distribuídos indicam que a imprensa criou novas comunidades de leitores ávidos para consumir o material diverso que saía das prensas. A acessibilidade e o custo relativamente baixo dos livros impressos também significaram um número de leitores jamais visto. É que eu pulo para a página 80, meados do primeiro parágrafo. Uma cultura baseada na comunicação através da audição, da visão e da fala gradualmente se tornava uma cultura que interagia através da leitura e da escrita. Fim de citação. Peço desculpas pela longa leitura e o início ali um pouco difícil com os nomes próprios, mas eu acredito que esse trecho do livro do Broughton ele é muito útil para nós conseguirmos compreender a dimensão do impacto desse produto que sai da imprensa, esses livros impressos na Europa. E aqui o nosso autor nos lembra que a maior parte desses livros eram sobre temas eclesiásticos, temas religiosos, mas que gradativamente os temas laicos também estão se afirmando. Um outro tipo de produção, por exemplo, romances de cavalaria, narrativas de viagem e por aí vai, muitos gêneros
Então, nós estamos vendo também, que eu friso já no final do trecho, essa passagem, uma nova sociedade com novas formas de ler e compreender. Eu gosto sempre de lembrar, quando a gente pensa no mundo antigo, no mundo medieval, convém ter em mente a ideia de uma leitura coletiva, né? A famosa ideia que se lê pelos ouvidos, né? Então a gente vê aquela imagem dos serões, da história que se conta, por vezes de geração em geração, a oralidade que se impõe. Óbvio que o mundo antigo medieval também tinha escrito. Nós sabemos que pelo menos desde o século XIII as monarquias da Europa passam a dar uma nova valorização aos textos, aos documentos escritos, por exemplo, valorizando a questão dos arquivos. Em Portugal nós temos, por exemplo, o arquivo da Torre do Tombo. Então nós temos aí uma série de instrumentos que vão valorizar essa dimensão escrita, que dá perenidade, por exemplo, a alguns textos, alguns saberes, algumas leis, alguns acordos diplomáticos, por exemplo. Mas agora o texto escrito ocupa um outro patamar gradativamente nessa sociedade. Então também não é de acreditar que é por causa do desenvolvimento da imprensa, da noite para o dia, as pessoas passam a ler e a consumir muitos livros. Sabemos na prática que não é assim, mas convém perceber que gradativamente essa presença do livro na sociedade, esse peso da cultura letrada, essa nova forma do saber, ele vai se impondo. Nós podemos falar sim de uma sociedade do impresso, uma sociedade do livro sendo formada, sobretudo nos séculos XV e XVI, e que a gente começa a ver a fragmentação dessa mesma estrutura social agora no século XX em diante, no nosso século XXI, por causa do desenvolvimento das tecnologias digitais que mudam, reconfiguram gradativamente também a questão dos livros. Nós ainda sabemos, né, o peso que tem a biblioteca com os livros lá para serem consultados. Talvez os mais velhos que estejam aqui, mais velhos que eu boto já na minha faixa, os 30 e pouco para cima, vão lembrar de um saber que vinha muito naquelas enciclopédias. Então, hoje em dia, a gente está gradativamente migrando, que me permite, por exemplo, estar dando uma aula virtual para vocês. Na mesma linha do raciocínio, o nosso autor vai falar de uma outra forma de ler, uma outra forma de aprender possível com esses livros impressos. Então ele vai falar, por exemplo, da questão do índice, da bibliografia, das notas, algo muito comum que nós fazemos hoje no meio acadêmico, um curso de história, por exemplo, por vezes um texto que tem 5, 10 notas de rodapé por páginas. Você vai no índice, glossário, você tem uma série de instrumentos que o livro te dá para você fazer uma leitura mais técnica, mais voltada ao estudo, que é nesse cenário que se começa a se afirmar também nos livros. Outra questão que o nosso autor fala, a questão do conhecimento acumulado. Então, enquanto no período anterior, que a gente pode estar chamando aqui abertamente de medieval, você tinha a ideia de que um manuscrito de determinado documento, então se tinha um texto, um manuscrito daquele texto, e se copiava aquele manuscrito. Agora, nesse período, começa-se uma prática de você juntar diferentes manuscritos de um mesmo texto para formar uma edição crítica. Hoje em dia, inclusive, vocês me ouviram falar isso em alguns momentos, a importância de usarmos edições críticas ou traduções com um estudo que subsidie de forma mais adequada o trato com aquele texto. Isso é uma marca que vem desse período do Renascimento. Por fim, algo também muito importante é a questão da crítica textual. Está diretamente ligado a essas edições críticas, mas como que a filologia, não falei filosofia,
é a filologia. Ela vai ser fundamental também como uma marca desse saber humanista. Talvez o maior exemplo dele seja o Lorenzo Valla, com a crítica à doação de Constantino, né, que vai provar que aquele documento não era um documento da antiguidade, e sim um documento carregado do latim medieval e, consequentemente, um documento medieval. Então era um documento falso no sentido de que ele foi produzido em um outro período ao que ele dizia que tinha sido escrito. Acredito também que a imagem que eu coloco agora na tela, ela nos é útil para pensarmos esse contexto. Então observem que a imagem é um jovem lendo, e essa imagem eu gosto sempre de usar nas aulas porque ela traz um jovem lendo sozinho, numa luz de vela, provavelmente num seu espaço doméstico, talvez no seu quarto. Essa é uma prática de leitura, esse é um uso social do texto que nos mostra uma diferença bem significativa para o período medieval. Novamente, no medievo a tendência era uma leitura mais coletiva. Aqui nós temos cada vez mais também o livro contribuindo com o famoso processo de individualização. Para fechar a minha apresentação aqui das linhas gerais da aula, eu apenas destaco que ao final do capítulo o nosso autor vai analisar, por exemplo, a obra do Erasmo de Roterdã, do Maquiavel e do Thomas More. Infelizmente, eu preferi, pela migração do presencial para o remoto, preferi não ficar explorando seminários. Eu não consigo ver muito a ideia de seminários virtuais, assim, a não ser quase um evento, né? Acho que a gente perde a dinâmica da sala, que eu acho que ele funciona melhor. Mas eu destaco aqui o que eu faço em sala, eu vou sugerir, até na nossa turma do SIGA tem alguns materiais que podem ser úteis. Então, façam a leitura dessas obras, leiam, é importante ler, conhecer. Eu costumo dizer nas aulas, em sala de aula, que se nós, professores de história, não minimamente introduzirmos esses autores, esses livros para os nossos alunos, praticamente é esperar que só o professor de literatura o fará, e dificilmente o fará. Então são obras importantíssimas dessa cultura ocidental que apontam nessa direção e que eu acho que valeriam a pena. Então aqui eu estou falando do Erasmo de Roterdã, do Maquiavel, do Boccaccio, do Ené Silvio Piccolomini, que foi Papa, do Shakespeare, do Molière, Miguel de Cervantes, Camões, Rabelais, Thomas More, Montaigne, entre outros. Então, acho que algumas dessas obras estão lá na nossa parte do SIGA, porque isso seria um dos nossos trabalhos em sala de aula, aquela roda de leitura em que a gente vai comentando um pouco sobre cada uma dessas obras, mas era uma atividade que funciona muito mais no ambiente presencial. Fica aqui a sugestão. Eu gostaria de terminar a aula lendo a conclusão do capítulo, lá na página 90, último parágrafo, quando o nosso autor diz: o humanismo não foi idealizado como uma celebração da humanidade, como geralmente ele é declarado ser, e sim o núcleo duro do pragmatismo. O legado do humanismo renascentista é muito mais ambivalente do que muitas pessoas admitem, especialmente por sua retórica continuar sendo tão sedutora. Não é a intenção do Broughton, mas eu diria que nesse momento é importante continuar sendo seduzido por esses textos, que é importante que nós, professores de história, saibamos um pouco dessas referências para usar nas nossas aulas. Então, fico por aqui, agradeço a atenção de vocês. Estamos caminhando já para fechar nossa segunda unidade do curso. Temos mais uma aula, a questão das mulheres, e
e em breve entraremos na unidade 3. Um grande abraço, desejo de saúde a todos. Até a próxima.